Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre o React Hooks. No caso, sobre como converter um componente class-based, ou seja, um componente feito através de classe, para o React Hooks. Para quem não sabe, o React Hooks veio com essa última atualização do React e permite com que você trabalhe com estados mesmo fora das classes. Então, se você não sabe muito sobre Hooks, eu tenho um post chamado ABEMS React Hooks. Lá eu falo várias coisas sobre React Hooks, eu explico tudo por trás dele, por que funciona, como funciona, por que fizeram isso. Então, dá uma olhadinha lá, que também é um post bem grande, mas com bastante coisa legal. Para fazer esse vídeo de conversão, eu vou converter um componente que é o React Snake, que foi criado pelo Diogo Moretti. É um componente bem legal que ele, conforme você vai fazendo o scroll da tela, ele vai mostrando o progresso. Eu fiz um componente muito parecido na TopTal e aí eu resolvi fazer a conversão dele, já que na hora que eu vi o código eu vi que ele estava sendo feito com classes ainda. Primeiro de tudo, lembrando, não tem problemas em usar classe, não é um erro, não vale xingar um amiguinho e falar isso aí tá ruim, tá tudo errado porque tá usando classes. Não. Na realidade, tanto hooks quanto classes, os dois funcionam muito bem. A única coisa é que no futuro você provavelmente vai ver muita coisa usando hooks. Então é legal você entender a diferença entre um e outro e como você converter de um para outro caso haja necessidade, ok? Então para isso eu já tenho aqui um code sandbox já com código direitinho. Então, se você reparar, eu tenho aqui uma index onde eu estou chamando o Snake. Aqui eu também tenho o código do Snake, eu só copiei ele do repositório. E aqui você pode ver que ele está funcionando normalzinho, direitinho, ok? Para isso eu criei também testes, porque para quem me conhece, já viu o meu canal, o curso, eu gosto muito de testes e eu acho que com os testes fica muito mais fácil a gente refatorar as coisas, porque assim a gente garante que vai estar tudo funcionando depois, ok? Então eu tenho aqui uns testes, eu não vou entrar a fundo deles, porque não é o objetivo do vídeo, eu já gravei um vídeo disso antes, deu muito tempo, então eu não vou entrar com a parte de testes em detalhes, mas é só você dar uma olhadinha, os testes são bem simples. Um eu testo se está renderizando com as propriedades default, outro com as propriedades que são passadas, e o outro eu faço o teste se quando no início ele tem 0%, se no meio do scroll ele tem 50% e se no final ele tem 100%. Ou seja, eu testo a implementação de fato, ok? Então vamos lá, eu vou deixar então aqui os testes aparecendo, se você reparar os três já estão testados, e vou direto para o código, assim a gente começa a refatorar ele e a converter. A primeira coisa é que como ele aqui está usando classes e a gente não precisa mais de classes, eu vou comentar inteiramente esse código aqui. Ele já deu erro, dizendo que o Snake não foi definido. E aí eu vou criar a nossa função, então, Snake, que recebe props, e vou exportar essa função. Então, export default, ele já está exportado ali. Primeiro erro que ele diz é que não está tendo um retorno do render. Então, a gente precisa fazer esse render também. Na classe, a gente tem um método render. Na função, basta que a gente retorne. Então, eu vou copiar esse return daqui, vou colar aqui, vou descomentar, e ele já vai funcionar essa parte de return. Só que aí ele diz que não consegue ler a propriedade state, que de fato eu não tenho essa propriedade state mais, inclusive nem esse this eu tenho mais. Então, eu vou apagar esse this state daqui, vou apagar esse this também. O this servia quando a gente estava o objeto da classe, agora a gente não precisa. Então, vou tirar aquilo dali. Esse default props vai continuar, então vou subir ele aqui para cima, porque ele é importante. Ele serve para, se eu não passar as propriedades, ele usa o default, ele usa o padrão, ok? E aí, se ele tem os estilos também, eu tenho que passar os estilos ali para cima. Então, vou passar os estilos, descomentar. Agora, como é uma função, isso aqui tem que ser uma variável, então const, e com isso eu já tenho os estilos sendo passados. A mesma coisa ele está avisando aqui que não tem o props, porque ele está chamando do this e a gente não tem mais esse this. Então eu vou apagar o this de todos os lugares e ele já deve funcionar.
A única coisa que ele está avisando agora é que o progress não está definido. E aí que a gente começa, então, a mexer com hooks. O que é esse progress aqui? Esse progress é uma variável dentro do estado. Então, inicialmente no estado, o progress tem valor de 0 e ele fica atualizando com setState para o total do scroll. Então, esse progress serve para você criar a barrinha, né, na hora do return ali. Ele vai criar essa barrinha, passando esse valor aqui do scroll para dizer o progresso, o quanto já scrollou ou não, para poder fazer a barrinha aumentar ou diminuir, ok? Só que ele está usando state e a gente no Hooks não usa mais dessa forma. Para trabalhar com states, a gente faz o seguinte: a gente primeiro cria um array, onde a primeira propriedade desse array é a variável que a gente vai editar, nesse caso o progress, e a segunda propriedade é a função que vai atualizar esse progress. Eu vou chamar de setProgress, ok? Então, reparem, a primeira é a variável o estado e a segunda é um método que vai atualizar esse estado, ok? Feito isso, eu boto igual e aí eu uso esse novo método que se chama useState, ok? Esse é o método do React, a gente tem que chamar ele aqui em cima. Eu não uso mais component, eu vou usar o useState, ok? Ele já passou os 2 primeiros testes, então ele já está renderizando ali, ó. Ele já está entendendo que se eu não passo o props, ele usa o default, e se eu passo, ele usa as propriedades passadas, então ele já está renderizando. Só que aqui ele está dando um erro na parte da implementação do progress, está dando undefined %, porque de fato eu não estou definindo um valor inicial para o progress. E como eu defino esse valor inicial? É bem simples. Aqui dentro do useState, ele recebe um parâmetro. E esse parâmetro que ele recebe é exatamente o valor inicial da variável, que no nosso caso aqui é o valor 0, certo? Então eu vou botar 0. E reparem que ele passou aquele primeiro teste, porque no início, quando eu não faço scroll nenhum, o meu progress tem que ser o valor de 0. Só que depois, quando eu rolo metade da página, ou seja, 50%, ele continua 0%. Por quê? Porque eu não estou atualizando o progress. Esse método setProgress aqui não está sendo chamado. E aí que entra o nosso segundo hook. Repare que aqui a gente tem o component didMount e o component willMount. O que eles fazem? O didMount ele significa que no momento que o componente montou na tela, renderizou na tela, ele vai rodar essa linha de código aqui, certo? É que nada mais faz do que criar um event listener do scroll que fica olhando o scroll. Esse unmount aqui, e no momento que eu saio da tela, ou que eu removo o componente da tela, no momento que eu desmonto ele, ele remove o listener. Isso é para performance e para não correr riscos de ter memory leak, problemas de performance na página, a gente sempre remove um listener quando ele não é mais necessário, ok? E para substituir o didMount e o willMount, a gente tem um novo hook que se chama useEffect. UseEffect funciona da seguinte forma: a gente chama o useEffect e ele espera uma callback que vai chamar, no caso, alguma coisa. Nesse momento, o que ele faz? No início da construção do componente, ele chama isso. E o que a gente quer chamar é exatamente aquele listener, certo? Então eu vou copiar esse listener aqui e vou chamar ele aqui. Só que ao invés de ser o setProgress, eu não tenho this, né? Lembrem-se, eu não tenho this quando eu tenho uma função, só quando eu trabalho com classes eu vou ter o objeto. E ao invés de chamar setProgress aqui, eu vou chamar handleScroll. Vocês vão entender por quê. Porque é um método novo que eu vou usar para trabalhar com essa parte do scroll, ok? Então, feito isso, eu vou criar também aqui o meu remove listener, certo? Então, como que funciona? A gente tinha ali o didMount montando e tem o willMount removendo. Eu vou fazer o mesmo no useEffect. Como ele funciona? Aqui ele, então, no momento que monta, ele chama isso e ele, se eu passar um retorno aqui de uma função, ele vai entender que no momento que monta, ele tem que fazer isso aqui.
E no momento que desmonta, ele tem que fazer o que tiver dentro desse return, que no caso o que a gente quer é o remove listener, certo? E só está faltando um detalhe dentro desse useEffect, que é o seguinte: toda vez que há uma atualização de alguma coisa, ele vai chamar o useEffect. Então, toda vez que eu atualizar, por exemplo, o estado do progress, se tiver dessa forma, ele vai chamar o useEffect. Ele vai criar um listener de novo. Só que não faz sentido para a gente. A gente quer que o event listener seja criado somente uma vez. Então, o que dentro do useEffect a gente pode passar no segundo parâmetro é o seguinte: a gente passa um array com as propriedades que a gente quer ficar vigiando para ele atualizar. Se eu não quero que ele atualize nunca, ou seja, que ele monte só uma vez e não mexa mais, basta que o meu array seja vazio. Então, o que ele está fazendo aqui é o seguinte: ele, na hora que montou, ele bota o event listener, não faz mais nada. Na hora que desmontou, ele remove o event listener. Se eu quisesse que ele atualizasse de acordo com o progress, por exemplo, eu passaria o progress aqui. Se eu quisesse que ele atualizasse de acordo com uma outra propriedade também, eu passaria ela aqui. No nosso caso, eu quero que ele só faça uma vez. Então, eu coloco um array vazio, ok? Feito isso, só está faltando criar o nosso handle scroll, certo? Então, eu vou criar aqui a nossa função handle scroll. E o que a função handle scroll tem que fazer é basicamente essa parte de cálculo que ele tem aqui. Então, ele faz esse cálculo aqui do getPercentageScroll, recebendo o scroll pos como parâmetro. E essa função ela é chamada dentro do setProgress. No setProgress, ele cria uma variável total que chama esse método e esse método retorna um valor. Eu vou fazer de uma forma um pouco mais simples. O que eu vou fazer é, eu vou copiar esse código aqui, vou passar para o handle scroll, ok? Deixa eu comentar isso. Esse scroll pos ele está dizendo que não existe, de fato não existe, ele recebia como parâmetro. Então, ao invés de ser um parâmetro, eu vou passar direto o scroll y mesmo, ok? E ao invés de eu precisar retornar para uma função, para essa função atualizar o estado, como eu quero atualizar o progress, eu posso chamar o meu método direto, porque o setProgress aqui, ele sabe que ele vai atualizar o progress. Então, basta que ao invés de retornar, eu chame o método setProgress aqui diretamente. Então, no momento que eu faço isso, reparem, ele já passou nos testes. Por quê? Porque ele está atualizando o valor de progress baseado nesse cálculo aqui, que é o cálculo que faz o scroll. Então, se vocês repararem, toda a parte, toda a implementação, tanto dos estilos quanto agora do scroll, está feita. A gente tem um momento aqui onde a gente trabalha com os estados. Então, esse aqui é basicamente onde a gente tem o state e o setState, né, onde a gente atualiza, que agora a gente chama de progress, a gente chama da variável direto e o nome do método que vai atualizar a variável. E o useEffect, no caso aqui, ele está substituindo o nosso didMount e o nosso didUnmount, ok? Onde ele adiciona o listener e onde ele remove o listener. Bom, é isso, gente. O código ficou bem mais simples, ficou diminuído. Eu acho que ficou até mais fácil de entender. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só botar aí nos comentários. Eu tentei fazer um pouquinho mais ágil, o vídeo já vai ficar grande do mesmo jeito, mas eu tentei acelerar um pouquinho para não ficar tão cansativo. É isso, qualquer dúvida é só mandar nos comentários ou me mandar uma mensagem e eu estou aí para ajudar. E também, óbvio, leiam lá o post que tem bastante coisa, é bem mais explicado do que só esse meu vídeo.